Fala galera, beleza? Vídeo novo no canal e você já sabe, né? Deixa logo o like para não se esquecer, se inscreve, ativa o sininho e deixa um comentário para me ajudar a melhorar. Sem mais demoras, bora pro vídeo. A série começa com duas pessoas olhando os trabalhadores de cima de uma montanha e descobrimos pela conversa que é um pai e um filho. Porque o pai pergunta ao filho o que ele acha que é a maior virtude de um lorde. E o filho responde: generosidade? O pai responde: não é uma resposta ruim. E o filho fica em dúvida, se perguntando qual seria a melhor resposta então. E o pai explica que é um bom coração. E ele explica que um amigo, um parente, ou às vezes até mesmo um vilão. O Lorde ele deve estar disposto a ser tudo isso. Criar laços com quem quer que esteja ao seu lado. Essa é a maior qualidade de um Lorde. De repente vemos um subordinado chegando ali perguntando ao mestre se aquilo está pronto. O mestre diz que é claro, pede para o filho e o subordinado se afastar e começa a conjurar sua magia. Vemos que é uma magia bem bonita e aparentemente poderosa, porque o filho já fala, aí vem eles. Quando de repente sai do portal uns esqueletos muito mal encarados, que ao se verem com Simon já começam a se olhar e ficam todo fofinho, olha eles. O Charles agradece o mestre fala para não se preocupar com isso, continuar com o bom trabalho, e o Simon tá ali falando que o pai dele é um excelente necromante, que é incrível. E nos é explicado que os necromantes, eles são magos que se especializam em magia negra e obscura. Nos contam a história de um imperador que uma vez ficou com medo dos necromantes e o poder que eles tinham. Esse imperador mandou para a guerra 50.000 soldados, enquanto Kaizen mandou apenas 10 necromantes. Todos os 50.000 soldados viraram mortos-vivos e destruíram seu próprio império. No fim, o chamado Batalhão da Rosa eventualmente levou à rendição do imperador. E hoje, o corpo apodrecido do imperador encontra-se sentado no seu trono. E foi assim que os necromantes assumiram a liderança da nova era e conquistaram metade do continente. Mas o poder dos necromantes não é absoluto. Existe outro poder que ameaça esse domínio. Um poder que comandava a outra metade do continente, que são os sacerdotes. Eles usam poder divinos em nome da deusa Dave. O continente mantém uma linha tênue de paz, com essas duas forças grandiosas e opostas. Nos é explicado que isso não diz respeito ao feudo do nosso protagonista. Leste é uma cidade diferente, é uma cidadezinha tão pequena que nem é conhecida pelos vilarejos vizinhos. E o nosso protagonista se apresenta. Vemos o nosso protagonista chegando em casa e essa é a mãe dele. A mãe dele está preparando um almoço ali bem suspeito e ele pergunta o que é isso e ela fala que é água misturada com cogumelos Lehar. Ele se pergunta se esses cogumelos são ou não são venenosos e a mãe diz que são, mas não se preocupar que ela vai transformar eles em comestíveis e ela usa o seu poder sagrado. Simon fica espantado. Ele fala que toda vez que vê a mãe usando os poderes, se pergunta como que ela e o pai se conheceram, uma vez que eles são completos opostos. Simon diz que eles vivem numa eterna lua de mel. Vemos Simon sentando para almoçar e um banquete está na mesa, mas o Simon não está sentindo muita fome, ao contrário do pai dele, né? Certa noite, Simon estava sentado em seu quarto olhando para a lua, quando uma carta atinge o rosto dele. Junto dessa carta, nós vemos que aparece uma wifezinha. Simon se espanta com a criança, mas finge que nada aconteceu. É a vida de um necromante. Ele vira de costas e vai dormir. Ela fica muito brava, reclamando que sabe que ele viu ela para ele parar de graça. Então ele pergunta se ela tá perdida. Ele diz que não e chama ele pelo nome. Ele se espanta e quer saber como ela conhece ele. Os pais deles entram pela porta se perguntando se era um ladrão, se ele estava bem, o que tinha acontecido. Quando percebem a Neftis ali, ela chama eles pelo nome e de repente eles estão ali brincando como se nada tivesse acontecido, matando a saudade e o nosso protagonista sem entender nada do que estava acontecendo. Os pais do nosso protagonista a apresentam como Neftis Archibald e o nosso protagonista entra em choque. Neftis Archibald? Não pode ser. Aquela Neftis Archibald que é conhecida como a Bruxa da Morte, que fez o Imperador uma marionete
Vocês estão falando daquela que tem mais de 300 anos? E ela responde: Sim, sou aquela mesma Nephthys Arquibaldi, de Kaizen, e eu vim aqui para lhe fazer um convite, Simon Fulentia. Após fazer o convite, Nephthys simplesmente vai embora, deixando Simon com a carta na mão. Seus pais lhe pedem para ver a carta, e é descoberto que se trata de um convite para ele estudar em Kaizen. Nosso menino ele não sabe muito bem o que é Kaizen, pergunta ao pai dele. O pai explica para ele e para a gente que se trata do Centro da Aliança Negra, o quartel-general dos necromantes, e também funciona como uma escola para treinar os necromantes. Eles dizem que a Nephthys é a pessoa mais importante da escola, embora não pareça. E o pai explica que Kaizen é muito longe e fica numa ilha, você tem que viajar até a capital, de lá pegar um barco, viajar um bom tempo, mas para ele não se preocupar. Porque além da cidade ser muito bonita e ter várias coisas para fazer, Kaizen também é conhecida por uniformes estilosos e o nosso protagonista fica ali na imaginação. E eles dizem pro Simon não se preocupar porque ainda tem muita coisa para eles fazerem antes da cerimônia de matrícula. E o Simon fica se perguntando como assim muita coisa para fazer. E a verdade é que eles não falaram nada pro Simon sobre o que é ser um necromante. O Simon nem iniciou o seu núcleo ainda. A verdade é que os pais estavam muito preocupados. E o Simon não tinha nada, conhecimento nenhum de magia, precisando assim fazer o núcleo do zero. O pai injeta magia nele, ensina técnicas de respiração, ensina magia negra básica do zero. O garoto estava cru no mundo cruel. O tempo passa e eles pegam a estrada. Simon se despede da sua mãe e vai de carruagem com seu pai. Simon, durante a viagem, continua praticando, seu pai ensinando ele a controlar o núcleo, a usar mana em volta e a concentrar tudo em seu interior. O pai dele mostra a Simon o que é escuridão, explica que é o principal fonte de poder do necromante. Ele ensina que a mana é um gás, a escuridão é como se fosse um líquido, e ele ensina a controlar e combinar os dois. O pai dele explica que necromantes são, na realidade, aqueles que conseguem extrair o máximo poder da escuridão. E como eles não têm muito tempo, eles vão se focar no básico por agora. E fala para Simon começar a extrair a sua escuridão. Nosso menino tá ali treinando, fazendo a sua escultura, acerta, erra, o que parece que pra gente é meio bobo, né? Mas o pai dele tá espantado. Diz que ele é um gênio, porque normalmente isso demora muito tempo para conseguir chegar nesse nível. E o nosso garotão levou apenas 3 dias para conseguir fazer isso aí, ó, que beleza. O pai dele diz que ele é muito talentoso e que ajudou ele a formar o núcleo porque não quer que ele repita os erros dele do passado, mas agora é melhor deixar o talento florescer, até porque o núcleo do menino é muito especial. O pai do nosso menino tá todo feliz, fala para ele sorrindo que a escuridão dele é de um lindo azul. E ele todo bobo pergunta se é especial, se é raro, se ele é um gênio. E o pai vai logo jogando aquele balde de água fria. A carruagem para e o pai explica para o filho que não pode mais seguir viagem porque ele não pode entrar no território de Dressen. O filho pergunta o porquê e o pai responde que são questões do passado, umas questões bem complicadas e que ele não poderia explicar agora. Fala para o filho seguir o seu caminho com juízo e que a partir dali as escolhas da vida seriam por conta dele. Após se despedir, Richard fica olhando seu filho ir embora e a carruagem se distanciando. E o tempo passa e nos é apresentada a cidade de Dresden. É uma cidade comum, medieval, com castelos, muralhas, esqueletos andando na rua, cavalos esqueleto e tudo o que é comum no mundo do necromante. Nosso garotão é do interior e quando chega numa cidade grande sabe que tem que ficar esperto. Ele tem ali em suas mãos anotado o endereço que ele precisa chegar lá para poder ir até a escola e resolve pedir ajuda a uma senhora que é muito simpática com ele. Ela vira e responde: Como posso te ajudar, querido? E o nosso protagonista tenta se controlar para não ter um surto, né? Mas cá entre nós, ela não tá ajudando muito, né, minha tia? E ela explica pra ele como chegar na rua. E o nosso protagonista aprende com ela o que todo pai de carioca ensina pro seu filho. Cuidado com 2 caras de moto na rua. Não, pera, não confie em estranho. Mas nosso protinha não tá com tanto medo assim não. Responde à altura. E os caras, né, figurante, sabe como é.
já vem logo correndo querendo apanhar. Porque nosso Protinho ele não é bobo não, o cara pode não saber de magia, mas ele sabe se defender. E os figurantes estão em choque ali sem entender o que está acontecendo. Nosso protagonista tá ali segurando o braço do bandido, fazendo ele chamar a mamãe. E ele explica que na cidade de onde ele vem, ele tá acostumado a lidar com esse tipo de gente e fala que o dever dele é limpar a sujeira desse mundo. Mas figurante, né, não cansa de apanhar. O Pocatelho ali já chama um bonde pra bater no nosso protagonista que não demonstra medo, mas de repente chega uma pessoa na batalha e rapaz, digamos assim que é uma pessoa empoderada, né, imponente. Ela chega dizendo que vê que tá com um problema e o figurante já chega falando para relaxar que tá com um número maior. Ela não se abala não, manda ele contar de novo. Parece que ele não sabe o que há à volta dele. E aí é aquela velha história que todo mundo já conhece, né? Aonde os protagonistas batem e os figurantes apanham, aí depois o figurante tá apanhando e o protagonista tá batendo. Nada demais. Depois de tudo resolvido, ela pergunta se ele é o Simon, ele diz que é, pergunta quem ela é. Ela diz que é a verdadeira guia dele, cata ele pelo braço e fala: "Vamos, que minha mãe está te esperando." E aí ele fica se perguntando: "Mãe? Quem será que é tua mãe?" E ela tá pra onde ela foi, e sim, eles estão perdidos na cidade grande. De repente ela encontra a mãe dela e adivinha quem é? Isso mesmo, Nephthys Arquibaldi. Depois disso, as duas ficam brigando, porque a mãe tá sempre se perdendo na cidade e não obedece quando a filha fala pra ela ficar parada num lugar. A Nephthys fica toda feliz porque encontrou o Simon e pergunta se o pai dele ensinou alguma coisa pra ele. E o Simon mostra a escuridão dele no tom de azul especial lá, que eu esqueci o nome. Elas ficam muito impressionadas com isso. Então a Nephthys encarrega a filha de levar o aluno novo. E somos apresentados oficialmente a ela. Depois disso, Lorraine pega ele e vai fazer compras. E, mano, ela gosta de pegar o nosso protagonista pelo braço, hein? Rapaz! E se você tá aí se perguntando o que, que tem de mais pegar alguém pelo braço, eu vou mostrar que o autor fez questão de destacar isso. Eu acho que tá nascendo o par romântico do nosso protagonista. Bom, a Lorraine pergunta pro Simon se ele sabe qual é o momento mais emocionante do ano letivo. E é claro que o nosso garotão não sabe, né? Então ela explica que é quando você compra os uniformes, livros didáticos e os outros materiais antes de entrar na escola. Ou seja, esse é o momento mais emocionante do ano. Que isso, garotão? Ela tá emocionada com ele. Meu Deus. Eles vão comprar os livros que vão ser usados durante o ano e, meu Deus, é muito livro, hein? E aí, entre conversa vai, conversa vem, rolam as piscadinhas, umas conversinhas mais amigáveis. E do nada ele toma um livro de toxicologia na cabeça e ela ainda fala pra ele parar de ser um bebê chorão. Os figurantes estão ali até rindo da situação e o nosso protinha pensando que nunca teve com tantas pessoas da idade dele. E enquanto ele pensava nisso, mano, vem uma menina correndo a toda velocidade e, cara, ela não tem freio. Ela dá-lhe uma burdoada da estante treme. Nosso prota tem que bancar o herói, mano. É claro, ele todo cavaleiro vai lá perguntar como ela está. E aí ele já aproveita para se apresentar, pergunta o nome dela, fala que também é um novo aluno de Kaizen, diz que ele não tem amigos, pergunta se ela pode ser amiga dele. Aí ela responde que sim, que claro, já que eles estão no mesmo barco, uma vez que ela também não tem amigos, e olha, ela fica toda fofinha falando com o nosso protagonista. E responde pra ele falando assim: "Bem, se não for nenhum incômodo, Simon, posso te cumprimentar na escola?" Olha, toda decoradinha. Ou será que foi por causa da pancada? Nosso protagonista que não perde tempo, né? Já fala que ia perguntar a mesma coisa e tudo mais. E aí ela ia saindo quando ele para ela e fala assim: "Ei, você não vai devolver minha carteira?" Meu Deus do céu, parece até o pessoal aqui de onde eu moro.
Ela faz um olhar assustador e pergunta como ele descobriu. E aí ele responde que a carteira dele estava flutuando no ar agora mesmo. Então, né? Aí ela vem muito brava pra cima dele, quando de repente ela fala que sabia e fica radiante ao dizer que Kaizen está em outro nível. E a surtada fica ali dizendo que tá muito feliz porque Kaizen deve ter um monte de criança especial igual o Simon, devolve a carteira dele e mete o pé na hora que a Lorene chega. Velho, fé na surtada, na moral. E a Lorene não quer perder no surto, não. Já fala pro protagonista quem era aquela menina e tudo mais, e pergunta se ele tá apaixonado. E ele explica pra ela que não, pô, não tem nada a ver, que ele acabou de ser roubado. A Lorene fala que só falta eles comprarem uma coisa, que é uma caixa de subespaço. Então eles vão à joalheria, conseguem um anel com espaço para ele poder guardar as coisas. O dia passa, eles estão caminhando pela cidade, o pôr do sol tá bonito. E aí eles vão brincar no parquinho, mano. Isso é um parquinho? Parece um parquinho, né? Tiro ao alvo. Depois vão pra uma ponte. Depois eles vão soltar balãozinho no festival. Mano, isso aqui é um encontro, um verdadeiro encontro de casais, né não? Olha isso, assistindo o céu estrelado, os balãozinhos voando, jantar à beira da praia. Mano, namorando já e não sabe. Então a Lorene começa a nos explicar sobre como funciona a Kaizen. Ela fala que no primeiro semestre são 9 matérias obrigatórias e você tem esses 6 meses para descobrir no que você é bom e focar nessa matéria. É importante você saber combinar os cursos que você vai fazer. Porque vai chegar um momento em que você vai ter que fazer atividades em grupo. E se você não conseguir um grupo, você com certeza vai ser expulso. E é claro, as pessoas com mais habilidades, elas são escolhidas mais facilmente. Então ela pergunta se ele tem algum curso em mente. E é claro que ele quer fazer summonologia, igual o papai, né? O tempo passa e fica bem tarde da noite. Então eles se despedem porque no dia seguinte o Simon precisa acordar muito cedo e é lógico que eles não querem ser chamados a atenção pela Neft. Nosso garotão tá gadeando ali pela Lorene, né? Diz que não vai esquecer e pra ela não se preocupar que ele vai falar com ela na escola sim. O dia amanhece, o nosso garotão tá chegando ali para poder pegar o seu barco e aí ele observa que tem pessoas de todos os estilos ali para entrar em casa. E ele percebe também que o barco está ancorado de uma maneira estranha. Mas algo chama a atenção dele além disso. Tem um cara ali gritando, esbravejando, porque ele é o primeiro na fila de espera e ele é filho de um lorde. E vocês sabem que figurante gosta de dar carteirada, né? E Snob fala pra ligar pra Kaizen, porque isso é um mal entendido. O pai dele vai explicar tudo, vai resolver com dinheiro, tudo mais. E ele chegou ao ponto de agredir a serva de Kaizen. Mas o nosso garotão não ficou olhando, não. O nosso garotão foi pra cima dele, segurou o braço e mandou ele parar com isso. Mas o cara tá muito exaltado. Já manda o nosso prota largar ele e o prota só olhando. Nosso protagonista já chega resolvendo na conversa. Bom, pelo menos é o jeito que figurante gosta de ser resolvido, mas o figurante não entende a conversa. É quando um professor aparece. E totalmente sombrio, o professor pergunta: últimas palavras e coadjuvante. Por favor, ligue para a Neft se ela vai resolver o mal entendido. Resposta errada. E com um estalar de dedos, ele explode o coadjuvante. O nosso protagonista em choque. O professor olha para o nosso protagonista e fala: você também? Já deixou o like hoje? Deixa um like aí pra mim, vai, por favor. Likezinho é bom. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço. Um beijo, um cheiro. Até o próximo vídeo. Fui!